Muito bem. Então, pessoal, na última aula a gente conversou sobre o que ficou conhecido como a síntese moderna, né? Que foi uma formalização da teoria evolutiva, juntando a matemática e juntando a genética mendeliana. Deixa eu compartilhar aqui. Uma das coisas que a gente viu na aula passada é o que ficou conhecido como o dogma central da biologia, que foi proposto inclusive pelo Francis Crick, né? E segundo esse dogma, então, a informação ela sempre vai ser unidirecional. Então, a informação toda está lá no DNA, ela passa para o RNA e o RNA passa para as proteínas, sempre nessa direção. E por isso ficou conhecido como dogma central da biologia, porque não poderia ser de outra forma, né? E, e até hoje a gente aprende essa história de dogma central da biologia, né? Mas de lá para cá, então a gente está falando aí da década de 60, né? 70, de lá para cá muita coisa mudou. E hoje, então, na nossa aula, a gente vai ver como a gente olha para a teoria evolutiva hoje. Quais coisas mudaram desde da proposição do dogma central da biologia. Nessa época aí, o maior acontecimento, né, depois dessa época assim da síntese moderna, foi a publicação de um livro que é, sem dúvida, assim, o livro mais importante na biologia, que chama O Gene Egoísta. Vocês podem, para vocês terem uma ideia da importância desse livro, ele foi considerado pela Royal Society, a mesma sociedade real lá que o Darwin fazia parte, é, como o livro mais inspirador da nação. Isso em 2017, né? Ele ficou, inclusive, ele ficou, inclusive, mais bem classificado do que a origem das espécies, né? Do Darwin. Então, gente, esse livro, ele é uma leitura obrigatória, viu? Peraí que eu vou fechar a porta. Esse livro é uma leitura obrigatória entre os biólogos e as biólogas. Não dá para a gente ser biólogo sem ler esse livro, viu, gente? Inclusive, quem é mais velho aí ainda tem chance de ler, tem que ler. Porque é um livro extremamente importante, tá? Para a nossa profissão. E tá, o que que tem nesse livro, né? Por que que esse livro é tão inspirador? Esse livro é famoso pela forma como ele é escrito. É um livro extremamente bem escrito, aquele livro que você senta e lê numa talagada só, sabe? É gostoso de ler. E geralmente os livros do Richard Dawkins são assim. Mas, basicamente, o que ele vai propor, né, lógico, dentro daquele contexto histórico, é a ideia de que para cada atributo existe um gene determinante. Se vocês se recordam da nossa definição do que é o atributo, lá na nossa primeira aula de evolução, né, atributo é qualquer fenômeno biológico distinguível. Então, ele vai propor que para cada atributo existe um gene. Então, se meu olho é marrom, castanho, existe um gene que determina que meu olho seja castanho, né? Se o meu dedo do pé é largo, existe um gene que determina isso. Então, nós seríamos um conjunto de genes, né? Então, lá no meu DNA está escrito essa informação que os meus olhos vão ser castanhos. Existe um gene
que determina esse atributo olho castanho, né? E mais que isso ainda, então para ele, né, o gene é a molécula, o gene é o mais importante, né? A molécula, porque ela que é hereditária. Então, se ela determina o atributo que está sendo selecionado em última instância, é o gene, né? E não o próprio atributo. Para ele, o gene é tão importante que ele determina até o que ele chamou depois num livro posterior, né? O Gene Egoísta é de 76, e na década em 1980 ele publicou outro livro que chama O Fenótipo Estendido, que ele vai defender que o papel do gene é tão importante na definição dos atributos que chega a determinar até atributos que estão fora do corpo do organismo. Então, por exemplo, aqui tem uma flor, ela é amarela, e os genes que estão ali naquela planta determinam que ela vai ser polinizada por abelhas. Então, a abelha seria um fenótipo estendido daquele conjunto, né, de genes ali. Por exemplo, outro fenótipo estendido, a colmeia, o formato da colmeia de uma abelha, né? As abelhas, elas constroem casas. O que determina aquela construção típica, né? Você pode reconhecer uma espécie de abelha pelo formato da colmeia. O que determina aquela construção são os genes que estão ali dentro das abelhas, né? Então, isso é que ele chama de fenótipo estendido. Então, dá para perceber que no esquema do Richard Dawkins, o gene tem um papel central, né? Tanto é que o livro chama Gene Egoísta. Tá, e aí ele vai propor, não sei se vocês lembram, mas existe uma ideia, eu falei para vocês assim, olha, qualquer sistema, seja biológico ou não, que tenha variação, aptidão diferencial e herdabilidade, evolui por seleção natural, né? O Dawkins ele vai fazer uma proposição diferente dessa, né? Essa proposição é de 70, do Levontin. O Dawkins vai falar assim, não, não precisa dessas três coisas para ter evolução por seleção natural. Precisa, na verdade, de duas coisas. Qualquer sistema que tenha essas duas entidades, que são os replicadores e os veículos, vão evoluir por seleção natural. Vamos ver a definição do que são replicadores, o que são veículos. Os replicadores, então, seriam qualquer entidade no universo da qual cópias podem ser feitas. Então, qualquer entidade que é possível, que se replica, né, que podem fazer cópias de si mesmo. Eles podem ser divididos em replicadores de linhagem germinativa, que é o ancestral potencial de uma linhagem, né, indefinida, ou os replicadores de dead end, assim, né, que não tem continuidade, né, que são replicadores que não deixam descendentes para a próxima geração. Então, os replicadores são entidades capazes de fazer cópias de si mesmo. Claro que, para ele, o replicador é o gene. O gene consegue fazer cópia de si mesmo, né? Você tem a molécula de DNA, você tem lá uma enzima, né? Que é a DNA polimerase, acho, que vai fazer cópias do gene, né? Então, eles são os replicadores. Os veículos, por outro lado, eles são as entidades que englobam os replicadores e que, de fato, interagem com o ambiente, né? Então, seriam os corpos dos seres vivos, né? Os corpos seriam apenas veículos dos replicadores. E por isso Dawkins chama também os veículos de máquinas de sobrevivência, né? E por quê? Porque elas estão ali apenas no sentido de fazer com que aqueles replicadores, os genes que estão ali dentro, sejam passados para a próxima geração. Então, apesar da gente ver os organismos, né, os corpos orgânicos interagindo com o ambiente, quem está por trás disso tudo são os genes, são os replicadores. São eles que passam para as outras gerações. O corpo não passa, o corpo morre. O que passa adiante é o DNA, né?
inclusive, não só o corpo, né? Pode ser o cromossomo, uma célula, né? A populações inteiras, né? E aí, então, a evolução ocorreria a partir da multiplicação, às vezes com alguns erros, e mudança na frequência dos replicadores ao longo das gerações, a partir das interações com veículos, né? A partir da interação entre os veículos e o ambiente. Então, assim, evolução acontece quando a cópia de um replicador dá errado, né? E aí, na próxima geração, você vai ter representado uma cópia com um problema. Esse problema ele pode ser fazer o veículo morrer e não ter descendência nenhuma, ou pode fazer ele ter mais descendentes. E aí você vai ter mais cópias, né? Mas no fim, quem interage com o ambiente são os veículos, tá? Para vocês terem uma ideia, o último capítulo do Gene Egoísta, ele vai falar sobre os memes, que é uma coisa que a gente está muito na cultura popular hoje, né? Essa palavra é cunhada ali, né? O que são memes? Memes são ideias, né? No sentido dawkiniano, né, gente? Memes são ideias que se repetem, né? Então, eu conto uma piada aqui para vocês. Aí, esse meme, se vocês contarem para outra pessoa, ele vai se replicar. São ideias que são se replicando. Então, nesse caso, o replicador, ele não tem base biológica, ele é um replicador cultural, né? E nós seríamos os veículos desses replicadores, tá? Só para vocês terem uma ideia de como a visão dawkiniana, né, de evolução também se aplica a qualquer sistema, né? Vários sistemas, não só os biológicos, poderiam evoluir por seleção natural, né? Então, essa ideia de memes vem ali do Dawkins. Tem alguma coisa que eu queria falar para vocês? E por que esse livro ficou tão polêmico, tão importante, tão famoso? Porque imagina quem é das ciências sociais, né? Que estuda as pessoas, que estuda comportamento. De repente tem um livro falando, olha, as pessoas são apenas máquinas de sobrevivência, né? Elas não são nada mais do que a manifestação dos seus próprios genes, né? Então, lógico que isso gerou polêmica, né? Então, esse livro ele conseguiu passar fronteiras, né, do conhecimento biológico e para outras áreas do conhecimento, e por isso foi tão importante, tá? Muito que bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, aqui, gente, nesse momento aqui na história da teoria evolutiva, a gente está falando década de 70, né? Tudo vai ser centrado no gene, né? Nas partezinhas de DNA. Então, se a gente pensa variação, a gente está pensando em variação genética. Se a gente está pensando em aptidão diferencial, a gente está pensando em aptidão diferencial dos genes. Tem genes que se replicam mais, genes que se replicam menos, tá? E herdabilidade, a gente está falando do gene. Genes que se replicam com cópias fiéis deles mesmos. Genes que se replicam com erros, tá? Então, é por isso que a gente fala que a teoria evolutiva, ali nesse livro, né, e nessa época também, ela é extremamente genecentrista, né? Ela está toda centrada nessa entidade que é o gene. E isso é mais ou menos o que a gente aprende hoje, na verdade, né? Quando a gente aprende biologia evolutiva, o que chega para a gente é uma teoria muito genicentrista. Então a gente fica calculando frequência lá do gene, dos alelos, né? Do alelo recessivo, do alelo dominante. Isso é uma teoria genicentrista, tá? Muito que bem. Até que em 1979, né, o gene egoísta é de 76, em 79, esses dois heróis aqui da biologia, né? O Richard Dawkins está vivo até hoje, tá? O Levontin também está vivo até hoje, mas o Stephen Jay Gould morreu em 2002, 2002, né?
Eles vão escrever um artigo, então aqui não é um livro, é um artigo que é extremamente também influente na biologia, tem mais de 3.000 citações, que o título do artigo é isso aqui, ó. Essa aqui é a carinha dele, tá? Os tímpanos Sprengels é tímpanos de São Marcos e o paradigma panglossiano, uma crítica do programa adaptacionista, tá? Bom, esses dois autores aqui também produziram muitos livros, tá, gente? Recomendo demais a leitura para vocês se encantarem com o que é a biologia, né? E a teoria evolutiva. Leiam os livros dessas pessoas, é encantador, né? Então, procurem os livros do Gold e também do Levontin, tá? Depois a gente pode falar mais sobre isso se vocês quiserem. Que título é esse tão estranho, né? Os tímpanos de São Marcos. O Stephen Jay Gould, ele é um cara, era, né, um cara extremamente, como é que fala? Erudito. E ele adorava arquitetura de catedrais góticas, né? E os tímpanos de São Marcos nada mais são do que essa região aqui. Vocês veem meu apontador? Essa região aqui, ó. Então, o domo de uma catedral é segurado por 4 arcos e o encontro de 2 arcos forma um tímpano, né? E lá na Catedral de São Marcos, nesse tímpano, né, nos 4 arcos, aí, na junção dos 4 arcos, são 4 tímpanos, cada tímpano é ocupado, né, tem um evangelista sentado ali no tímpano escrevendo o evangelho. Evangelistas são aqueles pessoas que escreveram o evangelho, né, que escreveram a história de Jesus. E logo abaixo desse evangelista tem um anjinho aqui com uma ânfora, ânfora é uma garrafa, né? Jogando água aqui, ó, no encontro dos 2 arcos. E então os tímpanos de São Marcos está fazendo menção a essa figura, né? O artigo tem esse nome, porque quando a gente fala em programa adaptacionista, né, vigente na época, ele fala assim: olha, o que a gente está vivendo hoje parece que os corpos eles existem somente por causa da adaptação. É como se a igreja toda, ali a Catedral de São Marcos toda, tivesse sido feita, né? Os tímpanos de São Marcos tivessem sido construídos para o anjo jogar a água ali e não para segurar o domo da igreja, né? Quando na verdade é o contrário. Você tem uma arquitetura básica. O anjinho foi colocado ali depois, né? Então, o que eles estão falando? Eles estão chamando a atenção para a arquitetura dos corpos biológicos. Então, olha, veja só, uma mão, ela não é um produto puro da evolução, ela não é uma adaptação pura. Não, ela é uma arquitetura, a arquitetura da mão vem lá do pé do peixe. Tem uma arquitetura básica sobre qual a mão é construída. Então, os corpos, eles não são uma conjunção de atributos independentes, né? A forma do corpo que a gente enxerga hoje de um animal, a forma do corpo que a gente enxerga hoje de uma planta, depende da forma, do tamanho do corpo que os ancestrais tinham. Depende da arquitetura básica dos ancestrais. É nesse substrato que a seleção natural atua, né? Então, os atributos, eles não são independentes, né? Então, eles vão criticar duramente essas duas visões vigentes na época, né? Que é o programa adaptacionista e a atomização do corpo dos organismos.
Então, olha, não dá para a gente quebrar o corpo e pensar dedo, mão, braço. As coisas dependem umas das outras. Então, como que eu vou olhar, como evoluiu a mão? Não, tem que pensar como evoluiu o braço inteiro, né? Porque essas coisas estão correlacionadas no tempo da evolução, né? Então, não dá para eu atomizar o corpo e estudar apenas as partes, né? E eles vão criticar essa ideia também adaptacionista. Deixa eu ver se tem um exemplo. Não tem. Que é a ideia de que tudo evolui para uma determinada coisa. Então, por que o fruto é vermelho? O fruto é vermelho porque os primatas enxergam melhor no contraste verde, frutos vermelhos. Como se tudo tivesse uma razão de ser. Não sei se eu estou conseguindo explicar, mas eles chamam isso de just so histories. Tipo, histórias que são contadas como se já tivesse ao certo. Na verdade, quando na verdade o dever do pesquisador é estudar, né? Então, é, por que que aquela flor amarela? Aquela flor amarela, porque quando ela é amarela, ela atraiu mais abelhas e aí ela deixou mais descendentes. Então, isso é uma história contada da boca para fora, né? E tudo a gente assume que é uma adaptação. Quando na verdade a gente tem que fazer um teste. Putz, será que se eu pintar de azul, aquela flor vai ter menos visitas mesmo, né? De abelhas? Será que é assim? Entenderam? Né? Entenderam essa crítica? Né? E assim, é, hoje a gente continua com essa visão quando a gente vai estudar os fenômenos biológicos, né? A gente continua colocando a adaptação em primeiro plano, né? Então eles fazem essa crítica, né? A ideia de que a seleção natural é uma força ilimitada, que a seleção natural pode atuar para desenvolver qualquer atributo, quando na verdade existe uma arquitetura prévia, existe um substrato. Os atributos eles dependem um do outro, então eles não são independentes, né? Então, essa é a importância desse texto, né? Esse texto tem implicações, inclusive, assim, para metodologia, né? A forma como a gente estuda a evolução de atributos hoje, né? Uma leitura interessante também. Tá. Então, mais ou menos isso nessa época. E hoje, né? Depois de tudo isso, dessas críticas, aonde a gente chega hoje? Como a gente entende a teoria evolutiva hoje? Hoje, a gente passa por um momento. Vocês lembram que na biologia não tem revoluções científicas, né? A teoria evolutiva ela não é suplantada por uma nova teoria, mas ela tem adição de fenômenos. Então, ela vai se expandindo ao longo do tempo. E hoje nós estamos vivendo uma terceira onda, né? Você tem a teoria evolutiva darwiniana, lá do Darwin mesmo, que o Darwin escreveu, A Origem das Espécies, o livro, 1859. Depois você tem a síntese estendida, né, os arquitetos da síntese, Haldane, Fischer, Mayr, Dobzhansky, Huxley, né? Lá na década de 20, 30, 40, uma reestruturação. Hoje a gente está vivendo uma nova reestruturação do que é a teoria evolutiva, né? Entre eles, temos aqui essas duas biólogas maravilhosas, que é a Eva Jablonka e a Marion Lamb, né? Entre outros também, tá, gente, que tem proposto que a gente deve começar a pensar numa síntese estendida, né? Então, deixar a síntese moderna, né, aquela visão genicentrista, aquela visão adaptacionista para a história e começar a pensar de uma maneira diferente a teoria evolutiva. Porque desde então, nesses 50 anos que se passaram até hoje, a gente acumulou tanta informação nova que a gente precisa de uma reestruturação. Então vamos lá, o que que seria? Então a gente vai olhar agora as, é, aquelas três processos importantes evolutivos, aqueles três componentes importantes para que haja evolução, sob a luz da síntese estendida,
que né, a variação, a aptidão diferencial e a herdabilidade, tá? Então, por variação. E se vocês quiserem uma ótima leitura sobre a síntese estendida, tem vários livros, inclusive eu tenho uns, tá lá no outro quarto, mas fica a sugestão dessa leitura aqui, ó, que inclusive está traduzido para o português, e é um livro maravilhoso também, e gostoso de ler, tá? Então, variação. O que é variação para síntese estendida? Bom, para a síntese moderna, né, a gente via variação nesse sentido aqui, né? Você tem uma linhagem germinativa, que ela é hereditária, as informações que estão aqui nessa linhagem, ela passa de geração para geração, aqui geração 1, geração 2, geração 3, e a informação sempre vai do DNA para a proteína. Isso aqui é o dogma central, né? E a variação, ela surge por mutações ou pela ocorrência de cruzamento, né? E crossing over nessas estruturas aqui, no DNA, tá, gente? A variação importante é a variação que ocorre no DNA. E essas variações são aleatórias, não são? Não é assim que a gente aprende? Elas ocorrem ao acaso, né? Uma mutação, ela ocorre ao acaso. O crossing over, a separação das cromátides irmãs lá na meiose, também é um evento ao acaso. Porém, hoje nós sabemos que essas mutações nem sempre ocorrem tão ao acaso assim. Por exemplo, tem um fenômeno que a gente vai chamar de mutações globais induzidas, né? O que é isso? Em condições de estresse, né? O genoma, ou seja, o DNA do corpo, o DNA todo de um corpo, ele pode ser induzido a aumentar a sua taxa de mutação. Então, algumas bactérias e plantas, elas não estão tendo mutações numa taxa constante. Depende das condições de estresse. Então, se o ambiente aumenta ali o fator estressante, a planta passa a ter uma taxa maior de mutação. Vocês entendem isso? Então, é uma resposta direta ao ambiente. E isso faz com que a planta consiga produzir descendentes. E um daqueles descendentes ali, com uma das mutações, vai estar mais apto ao ambiente, né? Ter um desempenho melhor no ambiente. Então, é como se fosse uma resposta evolutiva direta ali, né? Então, as mutações não são tão acaso. Mais que isso, aqui está mostrando as hipermutações locais, né? Tem locais no genoma que são mais mutáveis do que outros locais, né? Então, tá vendo? Cada setinha aqui é uma mutação, tá, gente? E a setinha amarela é a mutação que deu certo. Então, quando a gente olha para o genoma, as mutações não estão acontecendo tão aleatórias. Tem locais que são mais mutáveis e locais que são menos mutáveis, né? Então, né, aqui tem um exemplo da bactéria que chama Haemophilus influenzae, né? São as bactérias que causam meningite, né? E elas têm os genes de contingência, que são genes altamente mutáveis e que determinam a estrutura da superfície da membrana, né, da superfície das bactérias, e faz com que algumas linhagens elas se perpetuem com mais facilidade em diferentes condições. Então, naquela região que determina a estrutura da superfície da bactéria, você tem aqueles genes que determinam, eles estão sofrendo mais mutações. Isso faz com que as bactérias sejam mais adaptáveis, tá? Porque você tem mais mutação acontecendo naquela região. Outro exemplo são as mutações locais induzidas. Você tem um fator estressante aqui que induz que ocorra mutações locais. Olha isso que interessante, gente, né? Isso ocorre em Escherichia coli, é a bactéria que dá dor de barriga, né? Elas aumentam a taxa de mutação de um gene defeituoso para a síntese de aminoácido em condições de estresse, né? Então,
quando está estresse, ela aumenta ali as mutações em um gene responsável pela produção de um aminoácido específico. Tá? E, por fim, as mutações regionais induzidas, né? Que são mutações induzidas por um fator externo num conjunto de genes, né? Isso acontece, por exemplo, na mostarda, tá? Se você der um choque de temperatura na mostarda, isso vai levar à perda de muitas cópias de DNA que codificam para o RNA, para o RNA ribossômico, tá? E essa perda desse RNA ribossômico, ele aumenta o sucesso reprodutivo desses indivíduos. Olha que doideira, né? Um choque de temperatura pode levar a planta a aumentar o seu sucesso reprodutivo. Isso é uma resposta direta a um estresse induzido pelo ambiente. Então, veja só, aqui na síntese estendida, por que não dá para a gente mais manter a nossa ideia de variação aleatória? Porque não é só isso que acontece. Então, a visão da síntese moderna, que é a mutação e o crossing, introduz variação no sistema de forma aleatória, hoje a gente já sabe que não é só assim, né? A gente já sabe que o ambiente pode induzir variação no sistema, né? Tudo bem até aqui? Então a gente precisa de uma nova definição do que é variação, né? Uma definição que incorpore que a variação não é sempre ao acaso, né? Precisa de uma expansão, tá? Um outro conceito lá dos nossos três é a aptidão diferencial, né? Que é essa ideia de que alguns organismos estão mais aptos, né? E podem deixar mais descendentes, né? Ou, no caso da síntese moderna, a gente pensava, né, que alguns genes são mais aptos e esses genes, então, deixam mais descendentes na próxima geração. Eles são genes que têm mais sucesso, tá? Tá, uma das coisas hoje que a gente sabe é que a seleção natural, ela não atua apenas no gene, tá? Para a gente entender um pouco isso, tá, gente? Isso aqui a gente precisaria de umas boas aulas, assim, para entender esse fenômeno, né? Essa ideia de que não é só o gene que está sob pressão de seleção, mas vamos fazer um exercício, vamos imaginar que existe uma população ali de organismos, né? Que eles podem ser cooperadores, eles podem cooperar entre eles, ou eles podem trapacear entre eles. Então, na síntese moderna, a gente ia olhar esse fenômeno e falar, olha, houve evolução aqui, né? Porque aqui a gente tem mais genes de trapaça. Então, mudou a frequência desse atributo, houve evolução, tá? Porém, a gente sabe que os genes, eles não estão sozinhos, ou os indivíduos, né, que carregam os genes, eles não estão sozinhos, eles se organizam em populações. Então, imagina que agora que a gente está olhando para organismos que têm um atributo e para a população de organismos que tem esse atributo, tá? E aí, ser trapaceiro ou ser cooperador depende do contexto daquela população, tá? Então, se você olhar aqui, ó, houve evolução para que haja populações com mais cooperadoras, né, em que os indivíduos cooperem mais entre si, né? Porém, se você olhar só para uma população, pode ser que não houve evolução, tá? Mas no contexto mais global aqui das populações, as populações se tornaram mais cooperadoras.
Se você levar em consideração, então, que você pode ter a seleção da população como um todo, de indivíduos, né? E também dos indivíduos dentro da população, então, se você considerar que a seleção pode acontecer em mais de um nível, né? Em mais de um nível, pode acontecer coisas assim, ó. Se você contar aqui, o número de indivíduos cooperadores é maior do que de trapaceiros, no sentido global. Só que se você olhar para dentro das populações, houve evolução para ter populações mais trapaceiras. Entenderam? Mais ou menos? É mais ou menos isso. E aí, qual nível que a gente vai considerar? Queria falar assim, olha, aqui tem evoluiu mais populações, mudou a frequência, as populações estão mais trapaceiras. Mas aí outra pessoa vai falar, não, mas se você olha para os indivíduos, tem mais cooperadores agora na próxima geração. O que você vai considerar, né? O que você vai considerar como evolução? Qual nível você vai considerar? No fim, gente, hoje a, a gente sabe que funciona como se fosse uma soma de forças, tá? Uma soma de forças. E a seleção vai acontecer num nível que tem um peso maior no processo. Então, se a população tem um peso maior no processo, ela que vai direcionar a evolução, tá? Então, a gente pode pensar nosso próprio corpo. Nosso próprio corpo é um conjunto de células diferentes, né? Então, o que vai determinar a seleção que ocorre no nível celular ou a seleção que ocorre no corpo? No nosso não, né? Pensa aí de um animal, de uma planta. A seleção que ocorre nas células da planta ou na planta? Provavelmente na planta como um todo. Por quê? Porque é aquele nível que dirige a evolução, aquele nível tem mais peso, tá? Esse processo de seleção multinível, ele é extremamente importante para a gente explicar as grandes transições em biologia, tá? Então, na biologia, acho que são 8 grandes transições, que entre elas, tá, gente? Eu não vou lembrar todas, mas, por exemplo, a passagem de seres unicelulares para seres multicelulares, a evolução de seres multicelulares, é um conflito de seleção em níveis diferentes, né? Quando compensa se juntar, aqueles indivíduos se juntarem, cooperarem entre si, então você forma um organismo multicelular. A organização de genes em cromossomos é uma outra grande transição que ocorre na história evolutiva. A formação de sociedades, outra grande transição que ocorre na biologia evolutiva, a formação das próprias células a partir daquela sopa primordial, né, que a gente aprende, outra grande transição. Então, essas grandes transições, elas ocorreram como uma solução para um problema de seleção em mais de um nível, tá? Muito bem. Além disso, gente, falando ainda de aptidão diferencial, hoje a gente sabe que a seleção natural, a aptidão diferencial, não é a única coisa que leva à evolução. Ela não é o único processo evolutivo, a seleção natural, tá? E, assim, um dos grandes personagens aqui é o Kimura, tá? Kimura é um pesquisador geneticista que publica um livro na década de 80, deixa eu ver se o nome dele aqui, que chama A Teoria Neutra da Evolução Molecular, né? E o que ele fala? Ele fala assim, olha, a grande maioria do DNA, né, e do DNA que está dentro dos organismos, não está sob nenhuma pressão de seleção. Não tem ninguém dirigindo um atributo ou outro ali, o DNA. Eles estão evoluindo de forma neutra. Eles estão como se estivessem vagando no oceano, tá? Eles estão à deriva, né? E isso então chamou-se deriva genética. Então, na grande maioria das populações, se a gente olha para um atributo, como aqui a gente está olhando para o atributo cor, né, das bolinhas,
você vai observar a evolução, ou seja, você vai observar que houve mudança na frequência desses atributos, só que essa mudança é puramente aleatória, tá? Aleatória, de uma geração para outra, por um acaso, as bolinhas amarelas, elas tiveram mais descendentes que as vermelhas, tá? Não foi porque as bolinhas amarelas, é, elas ficam mais camufladas ali no sol, são menos predadas, não tem nada a ver com isso, tá? Foi uma questão do acaso. Por um acaso, houve mais encontros entre amarelos do que entre é, vermelhos, e aí houve evolução, tá? Evolução por deriva. E esse fenômeno, ele pode levar à fixação dos atributos. Fixação é uma coisa que seria mais ou menos assim, ó, ao longo do tempo, obviamente, dependendo do tamanho populacional, você pode chegar ao caso de ter só amarelos. Quando você tem só amarelos, não vai voltar mais o vermelho nessas populações. Então você tem fixação desse atributo, tá? Não tem retorno. Tá? Então isso pode acontecer pelo puro acaso, tá? E de fato, aqui em 2003, 2001, né? Essa é a capa da Nature da publicação do genoma humano. Então, na década de 90, foi uma grande corrida para a gente conseguir mapear todos os genes que existiam na espécie humana. Então, e isso foi publicado em 2001, esse mapa. Então, o gene para a cor do olho está no cromossomo 3, o gene para, sei lá, atributo A está no cromossomo X, né? O gene para a calvície está no cromossomo X, por exemplo, né? Então, tudo isso foi mapeado em 2001. Isso aqui foi um avanço absurdo, assim, do ponto de vista científico, tá, gente? Dentro da biologia, tá? Surpresa de todos, né? Para a surpresa de todos, esses estudos indicaram que existem de 19 a 20 mil genes apenas no nosso genoma. E as expectativas era que fosse na casa dos 100 mil genes, né? E a gente descobriu que apenas 1,5%, tá? 1,5% de todo o DNA do nosso genoma é codificante. Só 1,5%. Então não é tudo que codifica. Vou até anotar aqui para vocês não esquecerem, tá? 1,5% é codificante. O resto a gente passou a chamar de DNA lixo, que está ali e a gente não sabe para que serve, tá? E se apenas 1,5% é codificante, o Kimura estava mais que certo. A grande maioria do DNA é, está evoluindo, né? Isso não só nosso, mas para qualquer outro organismo, evolui apenas por deriva. Você não tem seleção se ele não está codificando, tá? A maior parte é evolução neutra. Isso é, além disso, a publicação do genoma humano, né, se você tem bem menos genes do que você imagina, você deve imaginar que esses genes eles devem ter algum tipo de redundância, né? Que tem genes que têm mais de uma função, que genes podem se juntar para ter em conjunto uma função, né? E uma outra coisa que viram também a partir da publicação dos genomas são genes que são altamente conservados, né? Isso ficou conhecido como genes ROX. Então, por exemplo, aqui estamos nós, tá, gente? Estamos nós. Os genes que determinam aqui o final da nossa coluna vertebral, né, ou da coluna vertebral dos cordados, são os mesmos genes, por exemplo, que determinam
o final do abdômen de uma mosca. Tan, tan, tan. Então, não dá para falar que é um gene, um atributo, né? Porque você tem aqui o mesmo gene determina uma coluna vertebral num organismo. E num outro organismo, exatamente o mesmo gene determina a ponta do abdômen, gente. Esses bichos não têm nem osso, tá? Sei lá, você pode pegar aqui nos hemicordados, ó, determina essa parte aqui dos hemicordados. Dos urocordados, que são aqueles bichos que mija, determina um tubo aqui, ó. Então, isso aqui foi uma descoberta, assim, surpreendente, porque todo mundo achava que era um gene, um atributo. E aqui a gente está vendo, não, o mesmo gene pode determinar vários atributos, depende do contexto onde ele está. Então, o desenvolvimento é importante. Então, tem uns experimentos aqui dessa época, isso aqui é dos anos 2000, tá? Que eu, inclusive, estava fazendo faculdade, eu achava até bizarro, assim, né? Porque eu não entendia, mas hoje eu entendo, né? A importância desses experimentos. Uns experimentos, assim, que você pega um gene desse, que determina pé, e coloca no lugar da antena. Aí tem umas moscas com pé no lugar da antena. Eu falo, meu Deus, que coisa mais estranha. Mas esses experimentos foram super importantes para mostrar que a, o atributo que um gene determina depende do contexto onde ele está, né? Então, não dá para dizer que o gene sozinho, não dá para ser gene centrista, vocês entendem? Depende do contexto, né? Então, isso, né, que a gente chama de epistasia, que diversos genes podem determinar um único atributo, e também o contrário, tá? O mesmo gene pode determinar atributos diferentes, que é o que a gente chama de pleiotropia, né? Então, tem uma redundância no uso dos genes. Isso explica porque tem tanto, tão, tem menos, muito menos genes do que a gente imaginava no genoma, tá? Dos organismos. Então, o dogma, a ideia de um gene, uma proteína, não se sustenta, né? Também, na síntese moderna. E, por fim, herdabilidade, né? Na síntese moderna, a gente vai sempre olhar a herdabilidade como herdabilidade do gene, né? O gene faz cópia, essas cópias são passadas adiante através da linhagem germinativa, tá? Mas eu vou contar uma história interessante para vocês desse cara aqui, ó. Ah, aqui, né? Então, você tem. Esse é o esquema de herdabilidade da síntese moderna, né? Só a linhagem do DNA passa ao longo das gerações. A informação é unidirecional, DNA, RNA, proteína, dogma central. E somente as mutações que ocorrem no DNA que são passadas adiante. Nunca ao contrário. Isso aqui vem lá do Weismann, né? Pós-Darwin. Essa ideia, né? Da linhagem germinativa, linhagem somática, etc. Mas, lá na época da síntese moderna, existia esse pesquisador inglês, que era o Waddington, que ele fazia experimentos com drosófilas, tá? Que são essas mosquinhas aqui, da fruta, né? Tem gente que chama mosca da fruta. A gente chamava mosca de cu de cachorro. Aquelas mosquinhas, mosca de canto de olho, aquelas mosquinhas que ficam pequenininha, né? São drosófilas, drosofilide. Ele fazia, olha, ele dava um choque térmico na pulpa dessa mosca, tá? Quando a mosca empupava, a larva da mosca empupava, ele dava um choque térmico e ele via que quando ele fazia isso, essa mosca tinha problemas nas venações transversais, como esse aqui, ó. Ela tinha, então, ela desenvolvia venação transversal descontínua, tá? Não tinha continuidade aqui nessas venações transversais, diferente do normal. Então, dava choque térmico, venação transversal descontínua.
Aí o que ele fazia? Ele pegava e cruzava essas moscas entre elas, tá? E via o que acontecia com a próxima geração. O que vocês acham que acontece com a próxima geração? Você tem um estresse ambiental, tá? Que altera a venação transversal. Se você cruza aquelas moscas ali com venação transversal alterada, como vai ser a próxima geração? Deixa eu ver aqui. Como que será a próxima geração? Será que a próxima geração vai ter venação transversal ou não vai ter? É a mesma coisa que a gente falar assim, ó. Vou colocar um exemplo extremo. Você nasce e você se expõe muito ao sol ao longo da sua vida. Você desenvolve uma pele pigmentada. Seus filhos vão ter pele pigmentada ou não? Não por causa disso. Não, né? Então você espera que as moscas lá não tenham venação transversal também, né? Nas gerações seguintes. Isso é gente, o nome disso é herança de caractere adquirido, né? Se Uhum. isso acontecesse. Mas olha só, aqui, ó. Aqui são as gerações do Waddington. E aqui ele está selecionando e cruzando os indivíduos que têm a venação transversal defeituosa, né? Descontínua. E depois de 5 gerações que ele deu o choque térmico, ele vai cruzando e aquela venação transversal vai aparecer em 100% de indivíduos da população. Tá? Então, o que ele está mostrando aqui, gente, é que um estresse ambiental determina uma característica e essa característica pode ser selecionada e pode, inclusive, ser fixada na população. Tá? Se fizer o contrário, se ele for selecionando, cruzando indivíduos que têm a venação que não têm venação transversal, ele pode também tirar essa característica da população. Você fala assim, não, então, Vini, peraí, isso aqui é Lamarck, né? Isso aqui é Lamarck, no final da década de 50, no auge da síntese moderna. E eu vou falar para vocês, isso aqui é Lamarck, tá? Isso aqui é herança de caracteres adquiridos, tá? O caractere foi adquirido, foi passado de geração em geração, pode se fixar, até você ter uma população que todo mundo que nasce ali tem essa venação transversal descontínua, tá? E aí o que aconteceu? Será que o pessoal da síntese moderna, eles não conheciam o Waddington? Será que eles desconheciam é, esses resultados, né, desses experimentos? Será que esses experimentos estavam com problema? Tinham problema? Não. Eles apenas negligenciaram esses resultados porque era muito difícil colocar na matemática da coisa esses experimentos. E o Waddington sabia que ele estava sendo deixado de lado. Esse é o artigo, né, de 53, ó. Então, o que a gente está vendo aqui com esse resultado é isso, né? Você tem um estresse no corpo, né, no soma, na linhagem somática, aqui na proteína, e esse estresse é passado para o DNA de alguma forma. Então, isso ia contra o dogma central da biologia, né? Ali na época que eles estavam arquitetando, né? Tava tudo tão bonito, tão fechadinho e tal. E aí falaram, vamos dar um gelo nesse cara aqui, vamos deixar ele de lado. Olha o que ele fala aqui, ó, na época, né?
que ele foi negligenciado. Fala, eu verdadeiramente não penso muito acerca de toda essa teoria matemática da evolução que Haldane começou. Tudo se baseia em uma noção quase falaciosa de coeficientes de seleção pertencendo a genes, quando eles verdadeiramente pertencem aos fenótipos. Um problema que tem profundas consequências e eu demonstrei em meus experimentos de assimilação genética. Então, ele era ciente desse problema, ele sabia que isso ia mudar a história, tá? E esses experimentos aqui do Washington, eles foram redescobertos na década de 90, tá? Então foram aí 40 anos de atraso, tá? Na história da biologia, porque você tinha um grupo dominante, tá? Esse é um exemplo muito interessante de política na ciência, porque às vezes a gente pensa assim, não, na ciência tudo imparcial. Não é assim, gente. Aqui eles deliberadamente deixaram de lado algumas pesquisas, né? Alguns programas de pesquisa, e isso acabou sendo esquecido. Tá? Porque hoje a gente sabe por que isso acontece. Isso acontece porque o DNA, gente, ele não está solto lá no núcleo, tá? Ele fica enrolado. Ele fica enrolado nessas proteínas que são as histonas. E aí, o gene, ele pode ser ligado ou desligado de acordo com a metilação, né? Então, se liga um grupo metila ali no DNA, ele não vai ser lido. Então, ele fica desligado, aquele gene. Se há uma desmetilação, aquele gene pode ser lido. E é isso que acontece quando você, por exemplo, pega uma planta que é de topo de morro, você traz ela para baixo do morro, ela cresce mais, né? Ela cresce mais alta. Por quê? Porque acontece ali uma série de metilações e desmetilações que faz com que a planta tenha uma resposta plástica, tá? O nome disso é plasticidade fenotípica. Então, todos os atributos, eles são plásticos, tá? Eles têm uma amplitude de variação no organismo. Então, se você pega uma planta que é de sombra e põe no sol, ela vai ter uma resposta plástica. Não mudou o genoma dela. Não mudou nada o DNA dela. O que mudou foi essas metilações e acetilações, tá? Então é alguma coisa que está acima do genoma. A gente chama isso de epigenoma, né? Isso é a epigenética. O que mudou é o que está acima da genética. E esse epigenoma, ele pode ser herdado, tá? Ou seja, as características que foram adquiridas na história, no desenvolvimento do organismo, podem ser herdadas pelos descendentes, tá? Não é só o DNA, não é só a genética, a epigenética também. Então, isso aqui é plasticidade fenotípica, né? Você pega um genótipo que ele tem esse fenótipo aqui com esse valor, X. Se você coloca ele em outro ambiente, esse mesmo genótipo vai ter esse valor aqui, ó, que é diferente, é um valor Y. Tá? Então, existe uma resposta plástica, tá? Plasticidade fenotípica, e essa plasticidade, ela pode ser incorporada geneticamente, tá? Então, a gente chama acomodação fenotípica, leva à acomodação genética, tá? Muito interessante, né? E um caso legal aqui, ó, para vocês se divertirem, uma anedota, né? Que o Linneu, lembra o Linneu? Linneu, o pai do sistema nomenclatural da biologia, ele viu uma espécie se formar. E o Linneu era, né, ele era criacionista, ele achava que todas as espécies se formaram ao mesmo tempo, né? E que o jeito que elas se formaram, elas permaneceram por toda a história, que não havia alterações, né? A teoria evolutiva vem quase 100 anos depois de Linneu.
Porém, ele viu uma espécie se formar no quintal da casa dele, né? Inclusive, essa planta, se eu não estou enganado, ela se chamava linária. Ele mesmo deu o nome para esse gênero, linária. E aí ele viu uma planta se formar. E ele via que elas eram parecidas. Ó, essa aqui é a original. E ali naquela população surgiu essa planta aqui. Uma espécie nova. E ele deu um nome até... não vou lembrar o nome da espécie, mas... como se fosse linária monstruosa, alguma coisa assim. Tá? Por que que isso aconteceu? Hoje se sabe, essa espécie existe até hoje, que houveram metilações no DNA que determina, no gene que determina a forma da flor. E aí a corola ficou toda juntinha, assim, ó. Ficou gamopétala. Né? Bom, ficou com essa forma aqui. E essa espécie aí existe até hoje, tá? Até hoje está se cruzando, tá tudo bem. Então aconteceu alguma coisa que houve uma metilação que formou uma nova espécie. O que que esse exemplo mostra pra gente? Que a epigenética ela pode ser determinante na evolução também, na origem das espécies, tá? Não é só a genética, não é só o DNA, tá? Tudo bem até aqui, gente? Tá, então a gente já viu então que existe herança genética e herança epigenética. E as duas são importantes para a evolução. Vamos ver um videozinho aqui agora. Deixa eu pegar isso aqui. Tá. Devia ter baixado o vídeo, né? Isso. Ó, gente, aqui tá mostrando um vídeo dos pesquisadores que treinaram as abelhas, ó, a jogar golfe. Então eles empurram ali a bolinha e aí ali tem uma solução de açúcar ali no centro. E a abelha, como ela tá olhando esse essa bundinha aqui que parece a bundinha dela, ela aprende a fazer isso, que tem que jogar a bolinha ali dentro para ganhar o néctar. Aí agora mostra a abelha, né, depois que ela treinou, ela executando esse comportamento. Olha lá, ela joga e toma o néctar. E aí, as abelhas mais bobinhas, elas podem aprender das mais experientes, ó. Vocês viram? A experiente vai lá, pega a bola e coloca no centro. A outra abelha, ela fica olhando e ela aprende a fazer isso. E elas aprendem a pegar a bola que está mais perto, por exemplo, ó. Escolher a bolinha mais perto para ganhar o néctar. Viram? Olha um interessante que saiu quantos anos atrás, gente? 4 anos atrás na Science, né? Uma revista de muito prestígio. O que está acontecendo ali com aquelas abelhinhas? Deixa eu por aqui. O que está acontecendo ali com aquelas abelhinhas? Tem uma abelha mais experiente que está passando uma informação para uma abelha menos experiente, né? E essa informação, de certa forma, ela pode passar de geração em geração, né? E é uma informação que é importante para a ecologia ali da abelha, porque é uma forma de conseguir alimento. Essa herdabilidade aqui, ela não tem nada a ver com a genética nem com a epigenética, né? Isso aqui é uma herança cultural, né? É um comportamento que é ensinado, que pode ser ensinado de abelhas mais velhas para abelhas mais novas.
Outro caso super interessante, eu adoro contar essa história aqui, de uma estudante de iniciação científica da USP, que trabalhava naquele parque. Aquele parque do Rio Tietê, ali na região leste de São Paulo, perto de Guarulhos. Alguém sabe? É um parque, tipo um parque linear. E ela trabalhava com primatas ali nas ilhas fluviais que tem do Tietê, naquele parque. E um dia ela estava voltando, né? E escutou um barulho, assim, de umas batidas. E ela perguntou para o cara que estava dirigindo o barco se ele sabia o que que era. E o cara falou assim: não, esses daí são os micos, são os macacos que fica quebrando coquinho com pedra. Ela falou assim: sério que eles fazem isso? Não, mentira, né? E aí ela comentou com o orientador dela. Na USP tem um grupo de psicologia evolutiva, acho que nem é da biologia, é da psicologia até. Aí comentou com o orientador: não, o fulano lá disse que tem macaco que quebra coquinho com as pedras. Aí o orientador falou: ah, claro que não, sabe? Não existe, macaco prego não faz isso. E, enfim, daí eles foram investigar e eles documentaram esse fenômeno aqui, ó, né? Um macaco com uma pedra, coquinho e uma pedra mais dura aqui embaixo, né? Hoje eles chamam isso de bigorna, isso aqui é martelo. Os macacos, eles sabem que os macacos escolhem qual a melhor pedra, qual o melhor local para colocar, né? Tudo isso tem mais de 10 anos de pesquisa aqui com esses macacos pregos. Mas o mais interessante é que quando os macacos estão fazendo isso, os adultos, os bebezinhos pequenininhos, eles ficam assistindo para aprender como faz, né? Como se fosse uma lição. E eles aprendem. Claro, gente, se isso é passado de geração em geração, isso tem um papel na evolução desse grupo, né? Hoje, por exemplo, se sabe que não são todas as populações de macaco prego capazes de usar ferramentas aqui, capazes de usar o martelo e a bigorna, né? Então, você tem populações que não desenvolveram essa tecnologia, né? Se sabe, por exemplo, que as populações que usam martelo e bigorna, elas têm maior facilidade de aprender a usar uma nova ferramenta, por exemplo, uma varinha para pescar formiga, elas têm mais facilidade do que as populações que não têm esse conhecimento. E isso tudo é herança cultural. Não tem nada a ver com genética, não tem nada a ver com epigenética, mas interfere na evolução. Tá? E por fim, obviamente, além da herança, o exemplo do macaco e da abelha é herança comportamental. Herança cultural é isso aqui, que a gente tem, que é a gente poder escrever símbolos e deixar para a próxima geração, né? Então a gente atribui valores a esses símbolos, etc. Enfim, no fim das contas, nós temos 4 tipos de herdabilidade. Então, a herdabilidade lá, que a gente olhava só como gene, né? O gene que é passado de uma geração para outra, a gente pode ter 4 tipos. A gente pode ter a herança genética, a gente pode ter a herança epigenética, a herança comportamental e a herança cultural, tá? E os 4 podem ser importantes para a evolução, tá? Por isso que aquele livro chama Evolução em 4 Dimensões, né? Porque vai falar desses 4 fenômenos, né? Então tá, sintetizando, sintetizando, né? A síntese estendida. Como que se pensava e como se pensa hoje, tá? São basicamente 2 processos importantes. O desenvolvimento, vocês podem anotar aí, desenvolvimento construtivo e causação recíproca. Então a gente vai ver o que são essas duas coisas. São esses 2 processos que têm que ser incorporados lá na síntese moderna
para a gente ter uma teoria mais abrangente, né? Considerando o que a gente sabe de fato hoje na biologia, tá? Desenvolvimento construtivo e causação recíproca. O que é o desenvolvimento construtivo? Na síntese moderna, a gente pensava o desenvolvimento do organismo como um desenvolvimento programado. Você tem um genoma, o genoma determina como será a célula determina como será o organismo, e o organismo interfere no ambiente, né? Nunca isso aqui pode vir ao contrário. E o que é herdado, a herança, é apenas do DNA, apenas do genoma, tá? Então, isso é desenvolvimento programado. O indivíduo, quando nasce, já está tudo programado ali, como é que ele vai ser. Então, a plantinha, lá no embrião da plantinha, no núcleo daquelas células, já está tudo programado o que ela vai ser, tá? A síntese moderna, ela vai permitir isso daqui, ó. O genoma determina como vai ser a célula determina como vai ser o organismo determina como vai ser o ambiente. Mas o ambiente pode determinar como vai ser o organismo, como vai ser a célula, inclusive como vai ser o genoma, porque ele pode levar o estresse ambiental pode levar é, a modificações ali no epigenoma, né, do indivíduo. E o que é herdado? Ué, é herdado o genoma, sim, é herdado, mas as características celulares é herdada também. Por exemplo, nós herdamos todas as mitocôndrias somente da nossa mãe. Então, todas as mitocôndrias que estão no meu corpo vieram da minha mãe. Isso é uma herança celular, não é uma herança genética, é uma herança celular. Se minha mãe tiver um problema na mitocôndria, eu vou herdar esse problema da mitocôndria dela, tá? Uma herança celular. A gente pode herdar o ambiente que o organismo mudou, né? Então, pensa numa família de castores. A família vai lá, o castor constrói um dique, né? Constrói uma barragem, é onde eles vivem. Os filhos daqueles castores, eles herdam aquele ambiente, né? Então, isso é uma herança do ambiente, né? Enfim, a herança pode acontecer em diversos níveis, não só no genoma. Isso aqui a gente chama de desenvolvimento programado, né? Desenvolvimento construtivo, né? Você poder ter influência do ambiente no genoma, que é uma via de mão dupla, né? Isso seria o contrário do que propõe o dogma central da biologia, e a herança pode ter vários níveis, né? Pode ter várias dimensões. E a causação recíproca é a ideia de que o ambiente ele seleciona os organismos, né, que vão sobreviver e se reproduzir, sim, mas os organismos também alteram o ambiente, né? Então, pensa uma minhoca. Uma minhoca produz um muco ali que altera todo o ambiente no entorno dela, né? Então, essa alteração de ambiente, essa alteração pode ser importante para novas minhocas que vão se desenvolver ali, né? Isso a gente chama de construção de nicho, tá? Então, os organismos, eles modificam o ambiente onde outros organismos ou eles mesmos serão selecionados, tá? Tem outros nomes que aparecem aqui quando a gente fala de causação recíproca. Por exemplo, dinâmicas ecoevolutivas é quando a ecologia do organismo interfere na própria evolução dele, né, do grupo. Engenharia de ecossistemas. Então, um organismo vai lá, modifica o ambiente e aquele ambiente modificado é uma casinha para um novo organismo, né? Então, engenharia de ecossistemas. Isso é causação recíproca, né? O ambiente seleciona o organismo, mas o organismo também altera o ambiente. Isso aqui é tão legal, eu estava conversando com uma amiga esse fim de semana, depois ela vai até assistir, ela vai achar legal que eu comentei, que eu falei dela, Amanda Cunha, uma pesquisadora lá da USP, que trabalha com biologia evolutiva, mas ela trabalha com quinidários, não julgo, né? Trabalha com quinidário. Que ela se formou aqui na UFA, inclusive. E ela está com uma tarefa de fazer uma apresentação que ela tem que mostrar que
evolução, acho que era isso. Evolução leva à diversidade. Então, isso é fácil a gente pensar, né? Que evolução leva à diversidade. É só a gente pensar na origem das espécies, né? O mecanismo que o Darwin propôs de origem das espécies é evolução levando à diversificação. Mas ela precisa explicar também que a diversidade leva à evolução, né? E, assim, isso é construção de nicho, tá? Então, imagina assim, que a diversidade de plantas hospedeiras leva à diversificação de parasitas, né? Por exemplo. Então, os organismos têm um papel determinante na evolução também, né? Então, essas duas coisas juntas são os dois pilares da síntese estendida: desenvolvimento construtivo e causação recíproca, tá? Como ficaria hoje o nosso esquema, ó, da teoria evolutiva hoje, né? Ó, lá no Darwin, lá no Darwão, o que importa? Importa variação, importa a aptidão diferencial dos organismos e importa que os organismos são semelhantes uns aos outros. Se tiver essas três coisas, haverá evolução por seleção natural. Na síntese moderna, isso aqui ele foi expandido. Não houve uma negação, uma suplementação da teoria evolutiva. A teoria evolutiva continua firme e forte. O núcleo darwinista nunca mudou, nunca vai mudar, tá? Mas a gente entendeu que a variação vem das mutações, a gente entendeu as leis de Mendel, a teoria cromossômica, né? Como os cromossomos se segregam. E a gente também incorporou matemática, então a teoria ficou mais abrangente. E agora, o que a gente sabe hoje? A gente sabe que existe plasticidade fenotípica, né? Que um caráter adquirido pode sim passar para as próximas gerações. A gente sabe que a seleção pode acontecer em mais de um nível, não só no DNA. A gente sabe o que é desenvolvimento construtivo, né? Que o ambiente pode interferir no genoma, né? Que existem vários tipos de herança. E a gente sabe que existe causação recíproca, né? Que o ambiente seleciona os organismos, mas os organismos também alteram o ambiente. Então, isso daqui é o esquema da síntese estendida, né? Que a gente está vendo hoje. Então, hoje a gente pega literatura sobre isso, né? A partir a partir dos anos 2000, mas a gente está bem no ápice, assim, dessa revolução científica. Maravilha, pessoal! Era isso. Com isso, a gente chega no fim dessas aulas sobre teoria evolutiva. E chega também no fim das minhas aulas. Minhas aulas acabaram. Foi ótimo dar aula para vocês. E a partir da semana que vem a gente vai ter aula agora com as pesquisadoras que estão fazendo estágio docência, né? Que é a Lilian, a Vanessa e a Jéssica. Hoje vai ter mais um quiz, é o último quiz também, né? Então façam, né? É o último de 8, então façam. Eu vou passar um texto. Vocês querem ler um texto também sobre as teorias, essas 3 teorias evolutivas? Vou passar um texto que eu escrevi com os amigos, bem curtinho, que saiu na Ciência Hoje. Texto de divulgação, não texto, sim, divulgação científica, não texto formal. E tá, e além disso, uma coisa que a gente precisa conversar é sobre nossa atividade final, porque tá lá no nosso plano de ensino está escrito que vai ter um debate como atividade final, mas a gente tem tão pouca gente matriculada que não dá para fazer um debate, gente, não é nem para a gente fazer os grupos. Então, eu acho que vai ser uma atividade. Eu vou abrir um formulário lá com um campo com perguntas para vocês escreverem. Basicamente, vocês vão assistir 4 episódios de um programa que chama Explicando, com temas polêmicos na biologia hoje. Quais são os temas? Não lembro.
Vacinas, esse é um tema, vacinas. O outro tema é a espécie humana é monogâmica, tema polêmico. A outra é edição de genes. Podemos editar os genes? Ah, eu quero ser loiro. Existe tecnologia para fazer isso hoje em dia. Tudo bem? Tudo bem a gente fazer? E aí vai ter a pergunta, é uma pergunta de opinião, assim, tá? Tipo, você acha que todo mundo deve ser vacinado, né? Por exemplo. E aí vai ser mais ou menos isso. Aí vocês ficam com uma semana para responder, assistir e responder, tá? Mas a parte do debate, infelizmente, não vai ter. A gente pode se encontrar aqui e conversar sobre essas coisas, mas não vai ter um debate propriamente dito, tá? Tudo bem, pessoal? Maravilha? Então tá, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham uma ótima semana, né? Aproveitem aí, o semestre está acabando e nos vemos na semana que vem, tá? Obrigado, Camille. Essas é a última vez que eu dou aula para vocês na graduação, viu? Então, aproveitem o curso de graduação em Ciências Biológicas na UF, vocês vão ter professores ótimos, né? Vamos ver, às vezes eu ofereço optativa, né? Na minha área, na verdade, em duas áreas, né? Tem uma optativa que eu ofereço de reprodução de plantas, mas não dá para oferecer sem ser presencial, porque a gente vai para Diamantina, faz campo, outro esquema, seria uma tristeza fazer aqui pelo computador. E ofereço uma optativa de comunicação científica, que tem mais a ver com análise de dados, programação e escrita científica. Tá? E tenho pensado muito em oferecer uma disciplina de evolução, de teoria evolutiva, né? Que a gente estudou lá no nosso grupo. Está preparada essa disciplina, mas precisa pensar bem assim como vai ser. Mas fiquem atentos. Obrigatórias não ofereçam mais. Vale de Primeiro, queria dizer que foi muito legal. No semestre passado, eu tentei começar suas aulas, minha agenda me atrapalhou demais. Esse semestre deu uma atrapalhadinha, mas eu ainda consegui, né? Enfim, mas foi muito bacana, muito bom mesmo, muito bom mesmo. As aulas das nossas queridas professoras serão nos mesmos dias e horários, vai se manter, é isso? Show de bola, show de bola. E aí a sequência temática? Vai jogar algum texto antes, alguma coisa assim? Então, semana que vem a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é ser cientista, né? O estereótipo que a gente tem visto aí nas mídias, né? Até culturalmente, né? Alguns desafios que os cientistas vêm passando desde a época de Idade Média até hoje em dia o que a gente faz na nossa carreira, né? O que a gente tem que fazer para ser um cientista, mais ou menos nesse sentido. Mas vai ser uma conversinha mais rapidinha, mais para você saber o que a gente faz, né? Onde a gente mora, o que a gente come, o que a gente faz. Mas vai ser tranquilo. Massa. Depois Sim. a Lilian. Aí eu vou falar um pouco depois sobre mais a questão da mulher mesmo nesse mercado, né? Como que é visto, como que já foi visto, o impacto que isso tem hoje, né? Principalmente no Brasil, a quantidade de pesquisadoras que a gente tem e os impactos que isso tem de maneira geral, assim. Eu vou trazer tanto um contexto histórico depois como mais uma coisa atualizada. E aí depois tem a Jéssica, ela não pôde vir hoje. E eu não tô lembrando. Eu acho que a Jéssica vai falar mais sobre os desafios do cientista na atualidade, né? Principalmente no Brasil, como o cientista está sendo visto aí, principalmente, sei lá, nos últimos tempos. Questões mais Recentemente, né? polêmicas da atualidade. Polêmicas. Mas vai ser mais nesse sentido mesmo. É mais sobre, como fala, um aspecto mais de fazer ciência, né?
Uhum. dentro das ciências biológicas, né? Sim. Muito massa. Tá bom, então, gente. Vamos embora. Tá, qualquer coisa mandem lá, a gente vai mandar lá no WhatsApp, qualquer coisa, manda lá mensagem pra gente que a gente responde, tá bom? Tá, o formulário tá aberto, Vini, da semana passada ainda. Aí a gente Ah, vai porque a gente fechar. atrasou um pouco. Foi. Aí vai ficar até na quinta também, para dar uma semana, e aí a gente libera o próximo. Fica tudo certinho. Tá bom. Beleza? Valeu, gente. Valeu demais. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau.